Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Sala de Visitas. É com muito prazer que hoje recebemos o senhor Milton Pomar. Ele é jornalista especializado na questão agrícola e consultor das relações China-Brasil. Desde a primeira viagem a Pequim em 1997, o senhor já quase percorreu todas as regiões do país asiático e tem acompanhado o desenvolvimento chinês. A nossa pauta é sobre a segurança alimentar do mundo. Bom dia, professora. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Bom dia, é um prazer conversar com vocês. Para mim é sempre importante falar sobre esse tema que vocês estão querendo conversar hoje, porque o que eu mais me interessei quando eu fui morar na China foi justamente sobre estudar essa questão da agricultura, da segurança alimentar da China. Então, para mim, é muito bom falar sobre isso. Sim, o senhor Pomar tem muitos conhecimentos profundos sobre a realidade da questão agrícola. Então, primeiramente, eu gostaria que o senhor desse um panorama alimentar global para 2022. Vimos que neste ano as pessoas vêm sentindo incerteza nessa questão e os preços de alimentos registram alta em muitos países. Qual é a sua previsão sobre a produção de alimentos no mundo inteiro? Pois é, o cenário para esse ano é ruim. É um cenário, eu vou tentar explicar, porque muitas pessoas não conhecem como funciona, né? Então, assim, o que está acontecendo? Como com esse conflito na Ucrânia, a questão dos fertilizantes, muitos países deixaram de receber os fertilizantes que eles utilizam na agricultura normalmente, o que está acontecendo? Vai haver uma diminuição da produção agrícola e vai haver também uma diminuição da produtividade agrícola por causa da falta dos fertilizantes. Bom, faltando produção e faltando produtividade, o que vai acontecer? O que está acontecendo já? Aumenta os custos de produção e diminui a oferta de produtos. Com o aumento dos custos de produção e com a diminuição da oferta de produtos, o resultado é um só, é o encarecimento dos alimentos. A comida vai ficar mais cara, já está mais cara. É o que a gente chama de inflação dos alimentos, né? Traduzindo isso em gente, o que significa? Que muito mais gente vai passar fome, está passando fome. Quer dizer, aumentou a quantidade de pessoas com fome no mundo e vai aumentar mais ainda nos próximos meses. Porque a questão é o seguinte, quem ganha pouco, quem tem pouco dinheiro, qualquer centavo de aumento do alimento significa que a pessoa vai comer menos. Como os alimentos estão encarecendo muitos centavos, não são poucos, significa que muita gente não vai ter dinheiro para comprar comida. Ou seja, que muita gente mais, além das que já passam fome, muita gente mais vai passar fome. A expectativa para o mundo esse ano é de 1 bilhão de pessoas passando fome. Além da insegurança alimentar, que é uma quantidade muito maior. O que é insegurança alimentar? São aquelas pessoas que não sabem se vão ter comida. Uma coisa é você não ter comida, é o fato. Outra é a expectativa de que não vai ter, é a insegurança alimentar. Então, o cenário para esse ano é muito triste, muito ruim. Sim, mas China e o Brasil são ambas grandes potenciais agrícolas. O senhor já falou sobre o impacto, a falta de fertilizantes. Esse é um grande impacto para o Brasil. E quais serão outros impactos específicos para cada país no contexto de uma eventual crise de oferta de demanda de cereais, especialmente para o agronegócio entre China e o Brasil? Bom, são vários aspectos. No caso da China, a China é um país que trabalha com planejamento. Então, a China ela já vinha sabendo que isso podia ocorrer e foi se preparando. Então, a China tem reserva, tem estoques.
A China compra muito alimento, ela também comprou e tem isso em estoque. Então, assim, ela tem uma relativa situação de conforto ainda esse ano, né? Para o ano que vem, eu não sei, mas esse ano a China ainda consegue ter tranquilidade em relação a isso. No caso do Brasil, é uma situação muito absurda, porque nós temos uma produção gigantesca de alimentos, de produtos agrícolas. Se calcula que o Brasil produz comida para 1 bilhão de pessoas. Mas nós temos apenas 200 milhões de habitantes. Então, você diz, não, mas o Brasil tem comida para 5 vezes a sua população. A questão é que o Brasil exporta metade do que produz. Sim. E a questão no Brasil, além disso, é que as pessoas não têm dinheiro para comprar comida. Não é que falte a comida, falta o dinheiro para comprar comida. Então, a gente tem uma situação muito absurda. Quer dizer, o Brasil é uma grande produção, vai continuar exportando metade do que produz, de carnes, de cereais, de oleaginosas, e vai ter um aumento enorme de gente passando fome. Nós temos hoje mais ou menos metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar, e nós temos mais de 20 milhões de pessoas realmente passando fome, né? Então, é um quadro, do ponto de vista do agronegócio, o agronegócio vai bem. O agronegócio continua com exportações recordes. Ano passado, o agronegócio teve o recorde de exportações. Eles exportaram 120 bilhões de dólares. E desses 120 bilhões, 105 bilhões foram superávit. Quer dizer, foi um saldo positivo na balança comercial. Então, o agronegócio brasileiro está indo muito bem. Quem está indo mal é o povo. Sim, sim, o senhor apontou muito gravemente essa questão de fato, é distribuição de alimentos no Brasil. Mais tarde a gente vai discutir sobre como um sistema da sociedade pode ajudar as pessoas. Porque agora a China está na primavera, está na plena semeadura da primavera. A segurança alimentar também se torna um tópico, porque alimentar 1,4 bilhões de pessoas não é fácil. O senhor já mencionou que a China tem reserva, tem costume de armazenar alimentos para garantir a comida. Então, como o senhor avalia o esforço chinês para alcançar uma autossuficiência de alimentos? Em 2016, houve um congresso na China da questão agrícola, em que, no final, a pergunta que saiu é o seguinte: quem é que vai produzir comida? Isso em 2016, na China. Aí, em 2018, o governo lançou o programa de revitalização rural para modernizar a agricultura, para melhorar o padrão de vida das pessoas da área rural. E esse ano, o presidente Xi Jinping ele manifestou já algumas vezes uma preocupação com a questão da segurança alimentar. Quer dizer, eu noto que o governo chinês está muito atuante em relação a essa questão. Ele está agindo para conseguir que haja na China, como já há muitos anos, né, a questão da segurança alimentar. Aí é importante as pessoas saberem que existem 2 tipos de segurança alimentar. Existe a segurança alimentar quantitativa, que é de você ter a quantidade de alimentos de reserva e tudo mais, e existe a quantidade e a segurança alimentar qualitativa, que é a segurança alimentar sanitária, que é da qualidade dos alimentos poderem serem consumidos, serem confiáveis, né? Então, a China trabalha as 2 formas. A quantidade, garantir que haja uma quantidade suficiente, uma reserva, e a qualidade, quer dizer, estar vigilante para que a qualidade dos alimentos seja sempre muito boa, né? Então, eu observei no noticiário nos últimos meses que o presidente ele manifestou essa questão de que, olha, nós vamos trabalhar mais para garantir a segurança alimentar. E eu acredito muito nisso, no caso da China, né?
Uhum. Sim, a solução das questões na agricultura, campo e agricultores tem sido a máxima prioridade do governo chinês, também do Partido Comunista da China. Então, como o senhor avalia a estratégia e as políticas da China voltadas a essa questão agrícola em geral, como, por exemplo, o governo investe muito para recompensar quem recompensar muito a cultivação dos agricultores, por exemplo, essas políticas concretas, como a senhora avalia estas políticas? Se você analisar o que ocorreu desde 1978, quando o governo fez as reformas na agricultura, naquela época a China produzia menos da metade da quantidade de grãos que produz hoje, né? Então, assim, houve um aumento, mais do que dobrou a produção de grãos na China. Houve um aumento muito grande da produção de leite, a China praticamente não produzia leite. Eu acompanhei isso na China, o aumento da produção de leite na China. A China hoje é a maior produtora de leite do que o Brasil. A produção de carnes, de suínos, de frango, de peixes, tudo. Então, assim, existe uma riqueza, uma diversidade de produção agrícola e pecuária e tudo mais na China. Qual é a questão? A questão é fundamentalmente ambiental. Quer dizer, a China tem uma parte grande do seu território árido e semiárido. Então, ela está trabalhando para recuperar algumas áreas. Eu me lembro que tem, se eu não me engano, lá em Muus, aquele deserto de Muus, lá em Kubut, lá em Orduz, na Mongólia Interior, tem algumas regiões da China que já estão conseguindo recuperar. E isso é muito importante, por quê? Porque aonde a gente anda na China, mesmo nas cidades, qualquer área está cultivada. Até dentro das cidades, você tem um quintal, o pessoal está plantando alimento. Você passa na área rural, não tem nenhum lugar que não esteja cultivado. Agora, essa questão da água é muito séria, né? Quer dizer, é um esforço muito grande, um esforço histórico da China na questão da água, e na questão também dessa recuperação de áreas desérticas. Então, você pega na região lá de Ningxia Hui, com a produção de uva, aquilo é fantástico, era uma área desértica, uma área árida, e que hoje está se transformando numa grande produção de uvas, né? Putaia, né? Putaia, em chinês, eu acho que é isso, uva, né? Uva, sim, Putaia, 葡萄. putao, isso. Então, assim, eu acho que a gente observa que a China tem um esforço, esse trabalho da revitalização rural é uma coisa fantástica. Quer dizer, o governo, lá em 2018, quando lançou o programa, agora tem um plano quinquenal, né, da revitalização rural, quer dizer, o governo sabe que precisa criar condições de moradia, de bem-estar para quem trabalha na área rural, porque precisa ter gente, né? Muita gente saiu da área rural para a área urbana na China. Então, precisa ter gente produzindo. Agora, eles estão levando a chamada agricultura 4.0, que é a questão digital, que são as novas tecnologias. Você tem drones que produzem, que colocam agrotóxico lá nas maçãs, não sei o quê. Quer dizer, tem um avanço tecnológico grande, mas precisa ter gente, né? E para ter gente, precisa ter conforto, as pessoas precisam ter bem-estar. E esse é o esforço que o governo chinês está fazendo e que a gente está acompanhando, e é muito importante isso, né? Sim, o ponto que o senhor citou é muito impressionante, porque a gente agora na China viaja muito por trem. Quando você pega no trem, lá fora, quando passar todos os lugares, quase todas as terras são cultivadas. Mas, de fato, a área cultivável da China são muito poucos, um pouco acima de 12% em toda a China. Por isso, a China tem uma política muito restritiva para proteger essa área, uma linha vermelha para proteger a área de cultivação. E dia atrás, a China divulgou os dados econômicos do primeiro trimestre, registrando um crescimento do PIB de 4,8%. Devido à pandemia de Covid, o país vem adotando uma política, uma estratégia de dupla dinâmica, o que prioriza o mercado doméstico e enfatiza a revitalização do campo, revitalização rural.
E isso também se relaciona com a meta de construir um país socialista moderno. Por isso, minha pergunta é que o senhor podia comentar sobre a integração do desenvolvimento das zonas rurais ao desenvolvimento nacional de um país e como vê o arranjo institucional do socialismo com características chinesas para promover o desenvolvimento dos campos, como o senhor já falou um pouco sobre proteger pessoas, dar um conforto, bem-estar das pessoas. Pois eu acho que é muito importante essa sua pergunta, porque, assim, o socialismo à moda chinesa, que a gente acompanha, é uma preocupação permanente em melhorar o padrão de vida das pessoas, né? As pessoas terem uma condição de vida boa. Então, uma coisa importante que ocorreu nos últimos 30, 40 anos foi justamente isso. As pessoas passaram a se alimentar melhor. E essa é uma questão importante. Na medida em que as pessoas passaram a ganhar mais, aumentar o poder aquisitivo, elas passaram também a comer mais e melhor. Eu me lembro, mas aí eu não uso só a minha vivência na China, mas eu me lembro como é que era lá nos anos 90, em que se comia muitos produtos à base de cereais. Aí você vai mudando isso. Hoje as pessoas comem muitas frutas na China, muitas verduras, vários tipos de carnes, de peixes. Então, essa diversificação, ela acaba criando também um problema, né? É um bom problema, mas é um problema, porque você tem que ter mais comida, você tem que ter mais oferta, mais diversificada. Quando você falou da linha vermelha, da questão da área agricultável, eu já li estudos na China, da China, de que a área agricultável deve cair para 96 milhões de hectares. A linha vermelha são 125, entre 110 a 125 milhões. Deve cair para 96. O que isso significa? Que tem que aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade, você precisa ter mais fertilizante. E agora, com essa crise, o fertilizante deu né? Então, assim, eu acho que o que está ocorrendo hoje na China é muito importante, porque a gente está observando, acompanhando de maneira muito atenta. Porque se vocês conseguirem, e eu acredito que vocês vão conseguir, se vocês conseguirem melhorar a condição de vida na área rural, de tal maneira que até uma parte de quem está nas grandes cidades volte para o interior, a gente vai ter um sucesso muito grande. Por quê? Porque a lógica da produção agrícola na China, ela hoje você tem, lá em Heilongjiang, por exemplo, você tem a produção grande, o chamado agro, né? Aquela colheitadeiras, aquelas máquinas, aquela coisa toda. Mas aí, na hora que você vai lá para o sul da China, para Yunnan e outras províncias, aí você tem a produção familiar, a produção pequena, né? Em Sichuan, por exemplo, você tem os dois tipos. Então, dependendo da região, a gente vai ter agricultura familiar, pequena, e vai ter das grandes empresas, das grandes máquinas e tal. E isso tem que conviver, porque tem lugar que você tem que ter a grande máquina mesmo, não tem jeito. E tem lugar que tem que ser o pequeno, pela questão da topografia, né, da geografia, quer dizer, tem lugar que é muito encosta, não tem como botar muita máquina e tal. Agora, esse trabalho que vem sendo feito, que iniciou, né, há poucos anos, está com 5 anos agora, está caminhando para 5 anos, ele já tem alguns resultados importantes da vitalização rural. E eu acredito, pelo que eu conheço da China, que vocês vão ter sucesso nesse trabalho, porque a maneira como a China desenvolve esse socialismo, com planejamento, com ajuda das pessoas que precisam, com um esforço grande de atender a demanda da população, né? Eu sempre digo para as pessoas, olha, vocês querem ver o que é a China e o que poderia ser a China? Olha o vizinho do lado, a Índia, que a mesma população produz a metade da quantidade de alimentos que a China. A mesma quantidade de pessoas e a metade da produção de alimentos. E, além de produzir tanto alimento, a China também importa muito alimento. Então, a China atende a sua população muito bem nesse aspecto.
né? Sim, vou acrescentar também um ponto, é que essa revitalização rural, por que é importante? Porque quando gera mais riqueza aos agricultores, isso forma um mercado maior interno, que gera mais consumos e vice-versa vai promover, estimular a economia. Na economia, se chama de círculo virtuoso da economia. Sim, virtuoso. Círculo virtuoso da economia. É quando você Círculo tem, virtuoso, isso mesmo. quer dizer, você tem mais pessoas com mais renda, que consomem mais, que produzem mais, e aí vai sempre um círculo virtuoso. Mas é o que vocês já vêm conseguindo nos últimos 40 anos, né? Sim. O meu pai estuda e acompanha a China desde 1980, ele pegou justamente todo esse período. Então, ele sempre me diz isso, diz, olha, você pega o que era a China em 1980, pega o que é hoje, eles conseguiram. Existe um indicador técnico chamado coeficiente de Engel, que é quantas pessoas gastam com comida da sua renda familiar, né? Em 1978, as pessoas gastavam na área rural da China 67% da sua renda com 60. comida. 67. Hoje é menos da metade. Uhum. Na área urbana era 57, hoje é menos da metade. Quer dizer, essa diferença da quantidade de dinheiro que a pessoa deixou de gastar com comida é porque ela melhorou a condição de vida dela, o poder aquisitivo, e ela está consumindo essa diferença em outros produtos. Então, o alimento deixou de ter o peso que tinha no gasto familiar. Ele hoje pesa menos. E isso libera dinheiro para as pessoas consumirem outras coisas, né? Isso. Então, eu tenho esse acompanhamento desse tempo todo, e aí uma informação importante também para quem está nos ouvindo. Eu pretendo, nos próximos anos, ir para a China novamente, morar na China novamente, estudar essa questão do programa de revitalização rural, porque eu acho que é uma grande ação do governo chinês para não só melhorar a vida de quem está na área rural, vai melhorar a vida também de quem está nas cidades, né? Uhum. E quando a questão de fertilizantes, de fato, a China também está procurando novos modelos com mais tecnologias para reduzir a emissão de carbono, procura meios mais amigáveis ao meio ambiente para produzir mais comidas. Isso podemos enfatizar também o papel da tecnologia, porque a tecnologia consiste em um aspecto fundamental para aumentar e diversificar essa produção dos alimentos, e a parceria China-Brasil avança muito nessa área, de fato. A empresa Longping High-Tech tem programas de melhoramentos de milhos e sojas para o Brasil, e bem recentemente o presidente chinês Xi Jinping até visitou uma base dessa de melhoramento genético de sementes em Hainan. E então, como o senhor enxerga o potencial dessa parceria entre China e Brasil? Olha, eu acho que é muito bom. Hainan, no sul da China, é uma região tropical. Aliás, é um lugar lindo, né? Eu já estive lá. Eu acho que o fato de ser em Hainan é muito importante, porque ela tem muitas semelhanças com o Brasil, né? O fato de ser uma área tropical. Então, é possível que a gente consiga utilizar também essas sementes, essa parte genética, e eu acredito que o Brasil e a China têm, nessa área agrícola, uma possibilidade de cooperação muito grande, maior do que o que a gente tem hoje, muito maior. Eu tenho trabalhado nesse sentido da gente ter mais cooperação, porque assim não é só venda de alimentos, venda de cereais, de carne. Tem essa questão mesmo da troca, porque se você pensar lá na frente, a gente não sabe o que vai acontecer com essas mudanças climáticas, com esse fenômeno do El Niño, de Laninha, né? Do aquecimento das águas do Pacífico. Então, eu sempre digo o seguinte, olha, se houver uma quebra de safra por causa de seca, por exemplo, agora no Brasil nós perdemos 20 milhões de toneladas por causa da seca no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? E foi por causa desse fenômeno lá das águas do Pacífico, do aquecimento.
Então, assim, você imagina 20% de uma quebra de safra, no caso da China, são 120 milhões de toneladas. Não tem isso no mercado mundial. Nem que a China queira comprar no mercado mundial, não tem essa disponibilidade. Então, a China tem que ter reserva, a China tem que ter cooperação com países como Brasil, Argentina, que são países grandes produtores, ela tem que ter uma alternativa. E a gente também, né? Então, eu acho que a cooperação ela tem que ir além da questão comercial. Tem que ser uma questão estratégica de vida, de sobrevivência dos povos. Porque a gente não sabe o que pode ocorrer ano que vem, no outro ano. Por exemplo, quem é que podia imaginar que ia ter uma pandemia como a Covid? Em 2018, você imaginava que, olha, ano que vem vai ter uma pandemia? Ninguém imaginava isso. Mas aconteceu. E foi uma tragédia, né? Agora mesmo, lá em Xi'an, em Xangai e algumas outras cidades, a China está passando dificuldades, né? Agora. Então, é isso, a gente tem que estar preparado, comida e água são questões fundamentais. Eu acho que na questão da água, o Brasil também pode cooperar mais com a China do que hoje, porque eu tenho acompanhado o esforço da China na questão da água há muito tempo, e fica muito caro, né, esse negócio de levar água lá de Henan para Beijing, não sei o quê, é muito caro isso, né? Então tem que ter outras alternativas. Sim, isso que China e Brasil são grandes países, por isso carregam muita responsabilidade, e esses dois países como membros do G20 e BRICS, o que os dois países podem coordenar nestes mecanismos multilaterais e contribuir de modo que o mundo resolva a desigualdade de alimentos e lide com a segurança alimentar global. Olha, eu acredito muito na atuação da China nessas instituições. O Brasil, infelizmente, no momento, nós estamos numa tragédia, não pensa estrategicamente, não tem plano. Enfim, no momento, nós estamos com uma situação muito desigual. No caso da China, eu acredito que a China tem o que mostrar para o mundo, né? Por exemplo, a recuperação de áreas com plantação de florestas, com plantação de árvores. A China conseguiu aumentar muito a cobertura florestal. Isso é o que a gente chama hoje de plantar água. Quando você recupera uma área com árvores, você vai conseguir que haja naquelas áreas água, né, no solo. Então, a China tem um trabalho muito importante nos últimos 40 anos em relação a isso. Ela aumentou a cobertura vegetal florestal de 14% para 23% e está indo para 26% da sua área com cobertura florestal. No caso do Brasil, está ocorrendo exatamente o contrário. Quer dizer, nós continuamos com um desmatamento enorme do Cerrado, da Amazônia, com incêndios enormes, né? Então, nesse momento, eu aposto na China, na atuação nesses organismos. Infelizmente, o Brasil não está em condições de fazer muita coisa. Mas, nesse momento, a gente está numa situação muito desigual. E eu estou apostando que a China consiga fazer algumas coisas importantes, porque o mundo está precisando, né? Uhum. E o BRICS, a cúpula dos BRICS será realizada na China este ano. Vamos ver se vai sair algum programa, um arranjo do bloco para ajudar os países na África, os outros países para obter mais alimentos. E precisamos encerrar a nossa conversa por este tempo limitado e fico muito agradecida pela sua participação, trazendo a gente uma análise muito rica e sugestiva. E, claro, a nossa discussão não para aqui. Os internautas podem deixar comentários para a gente trocar ideias. E muito obrigada ao senhor Milton Bomar. E até a próxima. Sim.